E aí pessoal, graça e paz a todos. Eu dei uma paradinha aqui para gravar uma pequena aula para vocês verem a loucura do mundo evangélico, tá? Eu vou colocar um vídeo para vocês aqui, vocês prestem atenção nesse vídeo aqui e depois, logo mais, eu vou comentar com vocês esse vídeo aí. Eu não creio que o dom de curar ele esteja disponível hoje. Quando Pedro e João passaram, o homem estendeu a mão querendo a esmola. Qual foi a resposta de Pedro? Vocês conhecem. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E na hora o homem pulou. Saiu correndo, sambando, dançando, entrando no templo, juntamente com Pedro e João, movido de alegria. Esse é o dom de curar. Ele não admite falha. Quem tem o dom de curar, quando os apóstolos davam o comando, acontecia na hora. E a pessoa era restaurada à sua situação anterior. E também não vinha, os apóstolos não vinham com essa desculpa. Não foi curado porque não tinha fé. Bom, para quem não conhece, esse senhor é o pastor Augustus Nicodemos, né? Também chamado de reverendo, né? Da igreja presbiteriana, tá? Para quem não sabe, o Augustus Nicodemos, ele é, como eu disse, da igreja presbiteriana, e a igreja presbiteriana, ela é uma igreja calvinista, né? Logo, o calvinismo tem aí a sua crença cessacionista, tá? E o que seria o cessacionismo? O cessacionismo é a crença de que não existem mais dons espirituais hoje, tá? Então, para eles, o Espírito Santo não opera mais através das pessoas, através dos dons. Então, esse negócio de dom da palavra, dom de profecia, dom de revelação, dom de cura, não existe mais, tá? Não existe, acabou. Isso daí era só para os apóstolos e no tempo dos apóstolos. Os apóstolos morreram, não tem mais dons espirituais, tá? Segundo a crença deles. A gente sabe que não é o que a Bíblia ensina, mas é a crença deles, tá? E não vou entrar no mérito dos outros dons, né? Até porque, que nem, por exemplo, o dom da palavra, né? O dom da palavra, ele é aquele dom onde a pessoa ela tem a capacidade de entender a Bíblia, de estudar, entender a revelação de Deus, né? O dom da profecia é o dom de pregar a palavra, de professar, né, a palavra de Deus a outras pessoas e ganhar a outras pessoas o Evangelho de Cristo. Na crença cessacionista, esses dons não existem mais, tá? Para eles, é meio que assim, eles não assumem isso, tá? Mas agora depende do teólogo, depende do pastor para fazer as coisas. Não é mais o Espírito Santo, né? Então, quando um pastor ele vai pregar, ele tem que montar o sermão tem que ter introdução, início, começo, início, meio e fim, tem que ter conclusão. E aí na faculdade de teologia, eles aprendem a montar lá bonitinho, tititi por tititi, o sermãozinho. E você vai numa igreja presbiteriana, né, numa igreja reformada, é sempre aquela mensagem quadradona, né? O pastor na maioria das vezes lê a mensagem, ele não tem capacidade de buscar do profundo do coração dele a palavra de Deus e entregar para as pessoas. É sempre aquele sermãozinho montado, escrito, bonitinho, sabe? Por que isso? Porque eles não creem mais que o Espírito Santo pode usar uma pessoa com o dom da profecia e trazer a palavra de Deus para o coração das pessoas. Eles não creem nisso. Ou seja, eles não creem mais que o Espírito Santo dote outras pessoas de dons para o crescimento da igreja, tá? Eles não creem nisso, tá? E aí no caso do vídeo ele fala sobre o dom de cura, né? A primeira coisa é que ele comete um erro, né? Na cabeça deles, o dom de cura é algo da pessoa. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho o dom de cura, então é algo meu. Eu vou lá e eu curo quem eu quero. Para começar, não é assim que funciona, né? A cura, ela só acontece por meio dos servos de Deus em nome de Jesus. Se não for em nome de Jesus, não acontece, tá? Não acontece. Primeira coisa. A cura, o milagre, ele só acontece em nome de Jesus, né? E ele até cita aí
na passagem de Pedro e João, que ele estava ali no templo. Então Pedro falou assim: a gente não tem prata e não tem ouro, mas uma coisa que a gente tem, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Eles falaram isso. Só que aquele homem, ele só foi curado porque ele tomou a iniciativa de se levantar, e através da fé daquele homem ele foi curado, tá? O cego de Jericó: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu faça? Jesus não foi curando ele. Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. E aí Jesus cura ele e fala para ele: vai, a tua fé te salvou. E todos que Jesus curou, o coxo do tanque de Betesda, né, o paralítico ali do tanque de Betesda, todos aqueles que Jesus curou, Jesus falou assim: vai, a tua fé te salvou. Então veja que a cura, ela é em nome de Jesus e através da fé. Isso é dom de cura, tá? Dom de cura não é a capacidade minha própria de eu ir lá e curar quem eu quero, né? E muitas das vezes quando você fala isso, eles falam assim: então se o dom de cura existe, aquela arrogância. O calvinista, ele é um ser repugnante de ignorante, tá? Quando você fala isso, ele vira para você e fala assim: tá, mas se hoje existe dom de cura, então por que você não vai lá no hospital e cura todo mundo? Exatamente, eles acham que uma pessoa que ela tem o dom de cura, ela vai lá no hospital e ela vai curar todo mundo por vontade própria, porque ela quer. Isso não depende da vontade de Deus, depende da vontade de quem tem o dom. Olha a burrice desse povo, tá? E geralmente o que eu falo é o seguinte: Paulo, ele tinha o dom de cura? Paulo tinha. Paulo, ele orou sobre um jovem que estava morto e o jovem ressuscitou, tá? E no entanto, Paulo nunca curou a enfermidade no estômago de Timóteo. Por que será? Então Paulo não tinha dom de cura. Pedro curou tantas pessoas, será que ele curou todo mundo em Israel quando ele pregava? Jesus, ele era Deus, ele andou na terra, ele curou muita gente, mas ele curou todo mundo em Israel? Não curou. Então Deus, ele tem os seus propósitos de curar quem ele quer, através daqueles que têm o dom de cura, tá? Não é porque uma pessoa ela tem o dom de curar que ela vai orar para todo mundo e Deus vai curar todo mundo. Jesus não curou todo mundo, os apóstolos não curaram todo mundo, e não somos nós que vamos curar todo mundo, tá ok? Isso é bíblico, é só você olhar na Bíblia. Jesus não curou todo mundo, e ele era Deus, tá? Mas essa é a desculpa que eles dão, né? Eles falam assim: porque se a pessoa tem dom de cura, por que ela não vai lá no hospital e cura todo mundo? Pergunta para Pedro, quando você encontrar com ele no dia da ressurreição, pergunta para ele se ele curou todo mundo quando ele estava vivo. Pergunta para Paulo, por que Paulo não curou Timóteo da enfermidade do estômago dele, tá? Então esse argumento não cabe. Mas o problema é que o calvinista, o reformado, ele faz de tudo para distorcer a Bíblia só para validar o ponto dele. Né? E aí, nesse post, eu fui lá e fiz um comentário, né? Jesus disse: e estes sinais seguirão os que crerem, né? Se não crer, é claro que não vai acontecer, porque os sinais só seguem os que crerem, né? Está lá, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18, está lá. E aí, vejam só, teve um energúmeno que foi lá e comentou o seguinte: esses versículos não tem no original. E muitos outros também comentaram: não, porque isso faz parte da parte longa do versículo 16, que não pode ser levado em consideração, porque não tem validade teológica. Olha a loucura que esses caras eles fazem, tá? E por que eles cometem essa loucura? Porque em outras aulas eu já disse, a Bíblia antigamente não era como nós temos hoje. Ela era escrita em pergaminhos, né, em papiros, em documentos, manuscritos, né? E o que acontece? Para ser produzidos esses manuscritos, teriam que ser escritos à mão, tá? E aí o que acontece? Muitos manuscritos existentes, antigos, tem o versículo 16 de Marcos ali até o versículo 20, tá? Tem todo o trecho ali. Mas existem dois
dois manuscritos mais antigos, né, que é o Códice Vaticano e o Códice, não vou me lembrar agora o nome, são dois códices que são considerados os mais antigos que tem, que eles não possuem do versículo 9 ao versículo 20, eles param no versículo 8. Só esses dois códices, tá? Que são considerados mais antigos, tá? Mas nós temos manuscritos antigos do século IV e século V, aí estamos falando dos anos 300 e 400, que é praticamente antiguíssimo, né? Que eles possuem até o versículo 20 normalmente, tá? E aí, o que esses teólogos modernos, eles caíram na besteira de fazer? Bom, se tem esses dois códices, esses dois manuscritos mais antigos, e eles não possuem esse trecho do versículo 9 ao versículo 20, então esse trecho do versículo 9 ao versículo 20, ele não é confiável, ele foi acrescido à Bíblia. Ele é um acréscimo à Bíblia. Olha a loucura. E agora, o que estão fazendo dentro das academias, dentro das universidades? Eles estão invalidando esse texto. Algumas Bíblias já não vêm mais esse texto, tá? Algumas Bíblias ela vem em itálico para dizer que aquele trecho ali não está nos manuscritos mais antigos, tá? E os teólogos eles estão invalidando diversas partes da Bíblia que, como nos manuscritos mais antigos não tem, então eles simplesmente botaram na cabeça de que aquilo não faz parte no original, só porque esses dois manuscritos mais antigos não tem. Agora eu vou trazer um pouco de conhecimento técnico sobre investigação para vocês, tá? Só para vocês terem uma ideia, na investigação, não é porque uma coisa está faltando que a gente invalida aquilo, tá? Se está faltando, pode ser, existem diversas possibilidades. Por exemplo, se esses dois códices eles estão faltando esse trecho, pode ser por vários motivos, porque a pessoa que fez essa cópia muitas das vezes não quis colocar aquele trecho porque não tinha material suficiente, e como esse trecho já havia em outros lugares, ele não quis colocar para economizar papel, né, papiro, porque afinal naquela época era muito caro para se produzir esse tipo de material. Então existe essa possibilidade do próprio escriba ali não querer colocar esse trecho, tá? Pode ser que esteja faltando esse trecho porque se perdeu com o tempo. Então existem várias possibilidades de não ter esse trecho ali, mas não que esse trecho foi acrescido mais tarde à Bíblia. Mas eles botaram na cabeça de que, porque dois manuscritos mais antigos não têm esse texto, então isso invalida esse trecho na Bíblia. Olha que loucura. E aí eles pegam isso. E o engraçado é que assim, a versão Almeida Revista Atualizada, que é a versão usada pela Igreja Presbiteriana, ela possui o trecho de 9 a 20. Inclusive, os pastores leem o versículo 16, por exemplo, que eu vou ler aqui agora. O versículo 16 fala assim, ó: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu já vi muitos pastores lendo esse versículo na igreja. Aí eu te pergunto, se esses versículos não são válidos como verdadeiro, por que ainda é lido dentro da igreja? Está dando para vocês me entender? Então veja que esse povo, eles fazem de tudo para invalidar a própria Bíblia Sagrada, para que eles tenham razão naquilo que eles estão falando, tá? Eu vou colocar até um trechinho para vocês aqui, de uma Bíblia interlinear, para vocês verem um texto original, tá? Temos aqui, ó, o versículo 17, tá? E o versículo 18, então vocês podem ver que tem as palavras em grego e embaixo a tradução palavra por palavra. E muitas das vezes vocês vão ler e vão ver que não está na ordem, né? Se a gente ler o versículo 17, ó, sinais
e os que creem, estes acompanharão, e em nome meu demônios expulsarão, em línguas falarão novas. Então veja que as palavras não estão em ordem, porque o grego é assim. Então tem a tradução, vocês podem ver que até entre colchetes aí, tá 1, 2, que é a sequência de como se deve ler as palavras em português, tá? Mas vocês podem ver que até o versículo 18 vai estar escrito aqui, ó: imporão e bem terão, ou seja, serão curados os enfermos, né? Então está aqui nos manuscritos originais gregos antigos, tem até o versículo 20, tá? Só em 2 manuscritos que não. E os loucos, os teólogos modernos, inventaram de que esses textos não são confiáveis. Mesmo São Jerônimo, que traduziu a Bíblia para a Vulgata Latina, mantendo, mesmo muitos eruditos do 3º, 4º, 5º e 6º século mantendo esses textos, mesmo tendo textos da patrística afirmando a validade desse texto de Marcos, tá? Existem textos da patrística, tá? Validando isso. A igreja em toda a história sempre validou e sempre teve esse texto como válido. Agora os teólogos modernos da atualidade dizem que não, que esse texto não é válido, porque se 2 códices não tem esse texto, então ele não é válido, então ele não pode ser levado em consideração. Estão dando para vocês ver a loucura da teologia? Aonde nós estamos chegando? E aí, muitas das vezes, eu critiquei, muita gente fala assim, porque a teologia mata, a letra mata, se a gente ficar atrás de teologia a gente vai morrer espiritualmente, né? E aí tem uns teólogos aí que falam assim, não, porque teologia não esfria o crente, ela apaga o fogo estranho. Mas gente, a teologia mal feita, ela mata o crente sim. A teologia mal feita, ela faz o crente negar a Deus e se voltar ao ateísmo, tá? Porque um cristão que pega a Bíblia e fala assim, não, mas esse texto do livro de Marcos aqui, como ele não tem nos textos mais antigos, é porque ele foi acrescentado. Sabe o que ele está fazendo? Ele está falando assim, ô ateu, você tem razão, a Bíblia não é confiável. Porque se a Bíblia pôde ter textos acrescentados, ela também pôde ter textos modificados. Está dando para vocês entenderem? Então, os próprios teólogos da atualidade estão promovendo ateus, estão destruindo o Evangelho de Cristo, apenas por causa de ciência vagabunda que eles mesmos estão produzindo dentro das universidades. Aí eu te pergunto, será que os teólogos modernos entendem de Bíblia mais do que João Ferreira de Almeida, mais do que São Jerônimo, mais do que muitos pais da igreja que validaram e mantiveram em toda a história esse texto aqui como um texto sagrado? Então, pessoal, tomem cuidado, porque nem toda teologia que vocês ouvem na internet é teologia boa e de Deus, tá? Nem todo pregador que vocês ouvem na internet é homem de Deus. Muitas das vezes é um lobo em pele de pastor, tá? Muitas das vezes é um falso profeta que está aí apenas para enganar as pessoas, tá? Então, pessoal, tomem muito cuidado com o que vocês ouvem na internet, tá? Sempre confiem na Bíblia Sagrada e não caiam na besteira desses teólogos que tentam invalidar a Bíblia, que tentam invalidar textos bíblicos, tá? Se em toda a história a igreja manteve esses textos, não é o teólogozinho de xícara de café, de mesa, que não sabe nem o que está falando direito, não sabe nem falar em português direito, mas acha que entende tudo de grego, de hebraico, de aramaico, vem querer invalidar um texto bíblico. Então, pessoal, tomem muito cuidado.